Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Fé, um ponto de partida de uma vida com Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A fé salvífica gera no ser humano o arrependimento, sendo este o primeiro passo para a salvação da condenação eterna. Nesta presente lição, definiremos o termo fé no item número 1. No item número 2 da lição, identificaremos o propósito da fé. No terceiro ponto, conheceremos como se desenvolve a progressão da fé. E finalizando o nosso estudo, no item 4 da lição, identificaremos os tipos de fé. Item número 1 da lição, definição do termo fé. A fé traz em seu bojo várias formas de aplicação, de intensidade e de tipos, onde podemos definir a fé a partir do contexto bíblico como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler aqui no versículo 1 a definição de fé, no sentido bíblico, segundo a Bíblia. E vamos ler na sequência até o versículo 6, para falarmos mais um pouco do que é a fé. Diz assim a palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 ao 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, vendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Palavra do Senhor, graças a Deus. No segundo item da lição, nós vamos então identificar o propósito da fé. E o propósito da fé é gerar no cristão a absoluta certeza de que as promessas de Deus são reais e verdadeiras, considerando que Deus age e zela em cumpri-las, nos fortalecendo, e mais do que isso, para vencer toda e qualquer dificuldade e suas nefastas consequências. Na primeira carta de João, no capítulo de número 5, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Continuando então a nossa lição, no item 3, nós vamos agora falar um pouco sobre progressão da fé. A fé de uma pessoa se desenvolve segundo uma progressão gradual em seu ser. Ela se inicia com a fé natural, e aí nós estamos falando dos tipos, que se estende para uma fé salvadora, e daí para a fé sobrenatural. Porém, a sua progressão, definida aqui em dimensões, com relação à sua intensidade, segue a seguinte graduação sequencial. O primeiro, a pequena fé. Jesus, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, versículo 28 ao 33, diz o seguinte: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Há também nesta dimensão da fé, em sua progressão, uma crescente fé. E isso foi registrado na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículo 3 ao 5. Então, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, diz o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Tanto aqui, no versículo 3, o apóstolo diz que a fé dos Tessalonicenses cresce, de uma forma crescente, cresce sobre maneira. Uma outra dimensão da fé é a grande fé. E Mateus capítulo 15, versículos 21 ao 28, fala da fé, esta grande fé de uma mulher cananeia. Diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ainda dentro desta dimensão da fé, a pequena para a crescente fé, para a grande fé, nós temos então a fé sem dimensões. E isso foi externado, manifestado, a fé sem dimensões, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, descrito por Lucas, no capítulo de número 7. Lucas 7, versículos 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 7, 1 ao 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que ele faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo do centurião. Então, neste sentido, nós temos aí as 4 dimensões da fé: pequena fé, crescente fé, grande fé, fé sem dimensões. Lembrando que o Senhor Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é muito diminuta, esta é capaz de realizar o impossível. Até mesmo de transportar montes. A Bíblia Sagrada indica basicamente 3 meios para um cristão progredir em sua fé, nas quais nós podemos mencionar, em primeiro lugar, em ouvir e meditar na palavra de Deus. Isto desenvolve a nossa fé. Orar ao Espírito Santo em busca de fé sobrenatural. Isso faz com que venhamos a progredir na fé e servir ao Senhor com submissão e obediência. Vamos agora falar sobre fé, os tipos de fé. Falamos das dimensões, ou seja, na sua progressão, e vamos falar agora dos tipos de fé. E a primeira é a fé natural. Toda e qualquer pessoa tem fé, porque ninguém pode viver sem fé. O homem, em sua formação metafísica, tem a necessidade de acreditar em alguma coisa ou em alguém.
A fé natural, ela confere ao ser humano as condições primárias de crer que existe um ser superior e supremo. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo 19 ao 20, a epístola aos Romanos é escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 19 e 20, diz: Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, a fé natural é esta fé intrínseca a qualquer ser humano que crê que algo vai acontecer. Por exemplo, quando um exemplo prático desta fé natural é de que, ao viajarmos, acreditamos que vamos chegar ao nosso destino, confiando plenamente no meio de transporte que nós escolhemos, seja o avião, o trem, veículo, o que for, e também com a habilidade do condutor deste meio de transporte. Esta é uma fé natural. Temos também a fé salvadora. A fé com outro tipo de fé. A fé salvadora desperta no ser humano o reconhecimento de sua fragilidade espiritual, do seu estado pecaminoso e distante de Deus, aflorando na sua alma a necessidade e o desejo de salvação em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Diz que a fé, a nossa fé, esta fé salvadora, vem pelo ouvir a palavra de Deus. E na carta aos Efésios, também escrita pelo apóstolo Paulo, isto no capítulo de número 2, versículos 8 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Nós somos salvos mediante essa fé salvadora. E isto não vem de vós. Esta fé salvadora não vem de nós mesmos. Vem de Deus. É dom de Deus, é presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Esta fé salvadora promove na pessoa, então, um novo nascimento e a capacidade de compreender a verdade sobre assuntos espirituais por causa da presença do Espírito Santo em seu ser. Sendo, então, o começo da vida cristã para um crescimento espiritual contínuo através da palavra de Deus até atingir os domínios e exercício da fé sobrenatural, que é a fé seguinte, fé racional, ou a fé também chamada sobrenatural, ou a fé também como dom da fé. Esta fé racional sobrenatural, o dom da fé, é a fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do conhecimento e perspectivas humanas, garantindo então ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual que vislumbrar as coisas que não são como já sendo reais ou existentes. Conforme a definição lá da carta aos Hebreus, definição de fé na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então, a fé sobrenatural, como dom, é a fé que transcende a tudo que é racional. Não havendo nada impossível de ser realizado pela fé, nos permitindo crer que Deus, segundo a sua vontade, opera o sobrenatural através das nossas palavras, nossos gestos, das nossas intenções do nosso coração, vencendo as enfermidades, a derrota, os laços de Satanás, tudo para a honra e glória do Senhor.
O texto base da lição que nós lemos no início, Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 6, dá exatamente essa característica desta fé sobrenatural. Esta fé sobrenatural, nós conseguimos então ver além do mundo natural. Ela transcende a fronteira do mundo natural para o mundo espiritual. Então, começamos, como diz a definição, ver as coisas que não existem como já existindo. Esta é a fé sobrenatural. E por fim, nós temos a fé como fruto do Espírito Santo, que na realidade ela pode ser, vamos dizer assim, definida como fidelidade. Fidelidade como fruto do Espírito Santo é a virtude do caráter moral de uma pessoa em ser confiável pelo que diz, ratificada então pelos seus atos congruentes com a sua palavra proferida na relação com Deus e na sua relação com o próximo, carregando então o seu bojo a honestidade, a sinceridade, a lealdade e a integridade. Na carta aos Gálatas, também escrita pelo apóstolo Paulo, ele fala exatamente no capítulo 5, versículo 22, que são as virtudes do fruto do Espírito Santo. Ele fala nesta fé como fidelidade. Ele então diz no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, as virtudes, 9 virtudes, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, domínio próprio. Com estas coisas não há lei. Então, esta é a natureza, é a fé como fruto do Espírito Santo. A fidelidade com relação a Deus, com relação ao próximo, ratificado pelo seu comportamento, pelas suas ações, pelo seu modo de ser. A fidelidade, a fé como o dom do Espírito Santo, nós falamos, vamos falar um pouco agora da natureza dessa fé. Quanto à sua natureza, é uma virtude inerente de quem realmente possui uma fé inabalável. Ou seja, uma pessoa demonstra sua fidelidade a Deus pela crença de que Deus é o seu Salvador, pela confiança de suas virtudes morais e naturais divinas, e pelo reconhecimento de ser também o seu Senhor, sendo também fiel ao próximo, pelo fato de ser fiel a Deus. Portanto, a fidelidade é resultado da prática da nossa fé sobrenatural. Logo, apesar de etimologicamente ter a mesma origem, fidelidade e fé não são palavras sinônimas, possuindo significados diferentes. Do ponto de vista espiritual, só tem fidelidade e só é fiel quem tem fé sobrenatural. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição aprendemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem, sendo o seu propósito revestido da crença de que as promessas de Deus são reais e verdadeiras como a garantia de que Deus cumpre todas as suas promessas. Aprendemos que a fé pode ser desenvolvida por um ser humano, melhor dizendo, em muitas dimensões, desde a pequena fé, passando pela crescente fé, grande fé e a fé sem dimensões. Contemplamos que a fé comporta em sua essência pelo menos 4 tipos: a fé natural, a fé salvadora, a fé racional ou sobrenatural e, por fim, a fé como fruto do Espírito Santo, conhecida como fidelidade Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 2, fé para crer, que a Bíblia é o livro de Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.